Bem, pessoal, a casa caiu para o Bolsonaro, de modo geral, essa que é a realidade, mas, de certo modo, a coisa também, os advogados do Bolsonaro foram extremamente espertos em alguns sentidos e, de certo modo, ingênuos em outro. Esse depoimento aí hoje que o Bolsonaro teve à Polícia Federal, tanto o Bolsonaro quanto a Michelle, né, foram decisivos, e eu vou dizer para você os pontos que, na minha visão, o Bolsonaro, a estratégia do Bolsonaro foi certa e o ponto que foi errada, tá? O Bolsonaro, de certo modo, ele se complicou não só com a Polícia Federal, caiu, de certo modo, aí na armadilha, se é que assim eu posso dizer, na estratégia do Alexandre de Moraes. E o pior de tudo isso, que o Bolsonaro nem percebeu que ele caiu numa cilada, tá? O Bolsonaro, a partir de hoje, ele acabou se comprometendo cada vez mais, não só o Bolsonaro, mas também a Michelle Bolsonaro, que até um tempo atrás estava utilizando uma outra estratégia, né, de dar risada. Eu vou dizer para vocês se estava certo ou se estava errado e como eles se comprometeram de modo geral. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Tão importante que você tá vendo aí o Bolsonaro numa situação extremamente complicada, delicada, e eu vou dizer para você aqui os pontos principais que o Bolsonaro acertou, o advogado dele acertou, e os pontos principais que os advogados do Bolsonaro erraram, tá? E o Oz também tá nessa parada. A princípio, né, você já sabe da situação aí que é do Bolsonaro, né, matéria do Estadão, Mauro Cid diverge de silêncio de Bolsonaro e presta depoimento à Polícia Federal no caso das joias. Ou seja, o Bolsonaro, nessa estratégia de ficar em silêncio, acabou se complicando mais, porque nem todo mundo vai ficar em silêncio. Você deve estar sabendo aí, né, como é que eu posso mencionar para você? Você deve estar sabendo da situação do Bolsonaro, né, que está se complicando cada vez mais. E por que está se complicando? Está se complicando porque o Mauro Cid, ele não vai, de certo modo, sustentar tudo isso. O Ossoff, muito menos. E tá aí o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro numa situação extremamente complicada e delicada, porque eles vão segurar a bronca só. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai falar. Você tá sabendo aí que o Oz foi à Polícia Federal e ficou 4 horas lá na Polícia Federal, sustentou um pouco, mas sabe-se lá o que ele falou lá pra Polícia Federal. Até porque ficar 4 horas em depoimento é uma coisa que, né, vocês sabem. Ele, Bolsonaro, né, se complicou, já mudando de pato para ganso, falando aqui da situação do Bolsonaro, né? Só pra gente relembrar aí, é o seguinte: o Bolsonaro foi convocado ou intimado lá para depor na Polícia Federal, tanto ele quanto mais 7 pessoas. Ele, a Michelle Bolsonaro, o Asfer, o pai do Mauro Cid, o Cid, acho que o Weingarten, enfim, foram cerca de 8 pessoas. A Polícia Federal montou uma estratégia de marcar depoimento instantâneo, tá? As 8 pessoas falando ao mesmo tempo para não dar tempo de combinar. O Bolsonaro, consequentemente, junto com a galera dele aí, acabou montando uma outra estratégia, tá? E hoje eles foram lá e a estratégia, de um certo ponto, ele, o Bolsonaro, ele acabou se entregando, tá? Ele e todo mundo. Por outro lado, ele conseguiu ganhar mais tempo, tá? Eu vou dizer por que é que o Bolsonaro acabou se entregando para todo o Brasil, para todo mundo ver quem realmente o Bolsonaro é. O Bolsonaro, ele acabou se entregando porque, né, no depoimento, ele tinha a oportunidade de chegar lá e peitar até mesmo, né? Peitar, gente, quando eu falo peitar, é com todo respeito, né? Até porque, né, a gente fala assim, mas de uma maneira mais, né, que não cause tanto constrangimento. Mas ele poderia chegar lá na Polícia Federal e falar assim: olha, doutor, eu não devo nada à justiça, as joias foram uns presentes para mim, para minha esposa, enfim, ou não mandei vender, não recebi nenhum tipo de propina. O que ele fez? Eu reservo meu direito constitucional de permanecer em silêncio. A partir daí, tá? A estratégia que deu certo foi essa, porque o Bolsonaro, ele ganhou mais tempo diante de tudo isso. Ele ganhou mais tempo, tá? Ganhou mais tempo, como assim? Mais tempo para pensar em uma outra estratégia, ver como é que ele vai sair dessa situação extremamente complicada, mas ele ganhou mais, vamos dizer, um mês para poder respirar, ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso. No entanto, tanto ele quanto a Michelle Bolsonaro, eles ganharam essa quantidade de tempo. No entanto, né, ele e o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, vocês viram aí que eles estavam até um tempo atrás aparentemente tranquilo, a Michelle tava zombando, tava isso, tava aquilo e o outro, só que o lado da estratégia que foi errado, o lado bom você já sabe que foi que ele ganhou mais um tempo, bom pro Bolsonaro, não para o Brasil, tá? Enquanto isso,
Deixa um like aí, já ia esquecendo, tá? Agora voltando aí ao assunto, já que você já deixou o like, voltando do lado ruim da estratégia que você tá vendo aqui diretamente aqui na Folha de São Paulo, no Estadão, que o Cid já pulou fora. Tem mais uma outra matéria aqui que eu vou pegar pra vocês, ó, que saiu aqui no Brasil 247, caso do Bolsonaro rediscutir em primeira instância, mas teve essa outra matéria aqui, deixa eu pegar aqui, Mauro Cid e pai contrariam a estratégia de Bolsonaro e defendem falar à Polícia Federal sobre o caso, tá? Então os caras falaram, já pularam fora. Mas tem uma outra matéria aqui que eu quero pegar pra você, pra poder dizer o seguinte, tá? Como o Bolsonaro se complicou. Vou mudar pra cá. Tá? Por que o Bolsonaro ele se complicou? Tanto ele quanto a Michelle Bolsonaro. Porque até um tempo atrás eles estavam dizendo, as joias estão com a Polícia Federal, gente. Lembra da Michelle? As joias estão com a Polícia Federal, gente. Pois é, ela não estava nessa pegada. Então, isso denota o quê? Se estão com a Polícia Federal, eu vou sustentar a mesma fala. Chegando lá. Só que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Por que mudou? Eles utilizaram de um direito constitucional, é claro, a gente respeita muito a Constituição. Mas, por que isso foi errado? Ficar em silêncio. Por que foi errado isso? E isso muda processo, viu, gente? Isso muda processo, eu já vi na prática isso mudar o processo. Tem juiz que não tem muita paciência com isso. Quando você fala, eu não estava com a camisa de marca tal naquele dia, o juiz, fala assim, você estava com camisa tal. E aí a pessoa fala assim, eu não estava. Aí a outra parte fala assim, eu provo que você estava, tá aqui a foto. E a pessoa não rebate, tem juiz que não tem paciência. É o caso do Bolsonaro. Eu sou inocente, coisa e tal, eu não, tava fazendo todo aquele escarcel. A Michelle Bolsonaro, a joia estava com a Polícia Federal. Gente, ela não estava nessa pegada? Ela deveria manter lá. E isso, de certo modo, é ruim. É prejudicial para o próprio Bolsonaro e para a própria Michelle Bolsonaro. Por quê? Dá-se a entender para todo o Brasil que o Bolsonaro, de modo geral, é culpado. Tanto o Bolsonaro quanto a Michelle Bolsonaro. Porque eles tinham a oportunidade de chegar lá e falar assim, olha, as joias não são minhas, não tem nada a ver com isso. Pode buscar em todas as câmeras que vocês encontrarem, diálogo, tá aqui o meu celular, não precisa nem ter forçado a quebra de senha do meu celular, tá aqui celular, e-mail, usa, fica à vontade, Polícia Federal. Eles iriam mostrar para o judiciário, mas por que eles utilizaram a estratégia do permanecer em silêncio? Justamente, consequentemente, isso dá-se a entender que eles são culpados, tá? E o Bolsonaro, de certo modo, ele tá ali tentando enrolar todo mundo para arrumar uma desculpa maior, porque ele é muito bom nisso, tá? E eles erraram na estratégia, por quê? Erraram e acertaram. Acertaram porque ganharam mais um mês. E, consequentemente, se tornou culpado para todo o Brasil. Essa é a minha visão. Por quê? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se ele fala lá na primeira instância sobre a questão das joias, ele fala no Supremo Tribunal Federal. Ou você não faria isso. Se a polícia perguntasse para você, olha, tem lá produtos ilícitos no seu carro, você fala assim, não. Espera só um minutinho, eu só vou responder isso para a Polícia Federal. Entendeu? Não tem sentido isso. Você responde para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Guarda Municipal, para qualquer um. Não tem nada no meu carro. Quer olhar? Pode olhar aí, de preferência filmando. Ponto, acabou. Só que o Bolsonaro, ele tá com sérios problemas e já mostrou para todo o Brasil quem realmente ele é. Agora sim, tá aí o Bolsonaro, a imagem dele tá sendo desconstruída, né? Aquela imagem que ele tinha diante de todo mundo, dizendo que era o cara, que era o top, que era isso, que era aquilo outro, está sendo desconstruída perante todo o Brasil. Ele gostava de chamar as pessoas de ladrão, ladrãozinho, não sei o que, coisa e tal. Agora, ele tá com sérios problemas, porque até mesmo para a própria polícia, né? Os militares que acreditavam nele, diante disso, agora já se sabe, é escancarado para todo mundo um pouco de quem ele é. Eu disse um pouco, porque segundo a matéria do UOL, ainda dizem que vem coisas piores por aí. Agora, né, cabe a cada pessoa acreditar, eu acredito em A, eu acredito em B. O que eu acredito são nas provas, né? O próprio novo Código de Processo Civil fala sobre isso, artigo 330. O direito de provar cabe a quem acusa.
Então, a polícia aí tá acusando e tá mostrando as provas, o Bolsonaro, na teoria, deveria se defender agora. Essas são as regras. Mas parece que o Bolsonaro não consegue se defender. E por que ele não consegue se defender? Não consegue porque, consequentemente, ele é supostamente culpado. E aí, diante disso, existem duas estratégias no processo para você resolver e sair de uma situação, de uma furada. A primeira delas é contestando, tá? Olha, eu posso contestar porque eu não tenho nada a ver com isso daí, e aí você vai dizer isso aí para o juiz, tá? Tanto no criminal, tanto também lá na área civil, em qualquer área. E a outra maneira é você atacar o processo. Aonde foi o erro aí? Aonde tá o erro? O foro é esse aqui, o tempo do crime ainda, né, tá ativo, se é que assim a gente pode dizer. Eu ia falar em prescreveu, mas não vai mudar muito aqui. O crime já caducou, falando em linguagem mais simples? Não, o crime não caducou. Então o Bolsonaro ele vai agir nessa estratégia agora. Valeu pela presença, obrigado por você ter me ouvido até aqui. Me desculpa ter perdido um pouco, tá? Mas faz parte. Eu esqueci, né, de falar do Pix aí. Caso você queira ajudar, vai ser sempre bem-vindo. E, né, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão aí os vídeos. Valeu, pessoal, um abraço.